eu não vou mentir, a cada novo penteado e maquiagem que eu invento, é uma nova personalidade que eu desbloqueio. Sejam bem-vindos de volta! No vídeo de hoje nós vamos mergulhar no universo criativo da maquiagem. Maquiagem é uma paixão minha de muitos anos, mas claro que ela assim revive com toda a sua força toda vez que sai uma temporada nova de Glow Up. Glow Up é um reality show, assim, uma competição de maquiadores que tem na Netflix. Eu amo, sério, tá muito boa a terceira temporada. Então eu me empolguei e eu fiz uma coisa que eu sempre quis. Eu desenhei meu próprio face chart. Isso aqui é um face chart. É basicamente um desenho de um rosto, é um croquis de maquiagem. Então você tem o desenho de rosto e você maquia ele em cima pra poder planejar a maquiagem. Os profissionais usam muito isso. E na série eles chegam com um mood board lá, já com todo o conceito e o desenho da maquiagem. Normalmente isso é feito com a própria maquiagem, que é o que eu vou estar fazendo nesse vídeo, mas eu também sou super a favor da gente usar os materiais que a gente tem em casa, porque aqui é um canal sobre criatividade, então tá tudo liberado, a gente faz o que a gente quiser. Mas então esse aqui é um face chart que eu fiz ontem, já completo, maquiado. E hoje eu fiz essa maquiagem. Então, esse é o propósito, mas é simplesmente muito divertido. Então, mesmo que você nunca tenha maquiado na vida, pode ser que isso aqui você goste de fazer, que é maquiar o papel. Eu sinceramente acho mais terapêutico ainda, porque no seu rosto tem a pressão de tipo, putz, tá na minha cara. Então a minha ideia pra hoje é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus croquis de maquiagem e quem sabe assim vocês podem se inspirar pra adquirir esse novo hobby também. Então vamos aos materiais que a gente vai precisar pra fazer um desses aqui. Começa com um arquivo. Eu que fiz esses desenhos aqui à mão e daí eu transformei em um arquivo. Então são várias opções de rosto. Porque sempre que eu vi um face chart, era sempre o mesmo formato de rosto, tipo super magro, que eu achava bem, assim, difícil da gente se relacionar, sabe? Então eu fiz alguns diferentes. Também deixei bem andrógeno, assim, que pode ser variação de gênero que você quiser. Esses aqui são piscando. Quando vocês verem essas linhas, normalmente é pra você anotar os produtos que você usou. Mas se você quiser, você também pode dar um nome pra um look, como eu fiz aqui. Eu anotei, por exemplo, as sombras, porque eu sei que no futuro eu vou esquecer quais eu usei. E esses aqui, ó, são uma versão menor, porque eu pensei, cara, nem sempre eu vou estar afim de pintar tudo aquilo. Se eu quero só esboçar uma ideia de algum look que eu posso querer usar amanhã, eu vou querer algo menor, daí eu fiz esses, que são 4 numa folha. E também já imaginando, esse é um arquivo digital, igual eu fiz na época, os de moda, vocês lembram que são silhuetas de corpos. Daí eu imaginei, se eu tô fazendo uma roupa e eu quero imaginar uma maquiagem, eu só corto um trechinho, faço ela rápido e posso até colar nesse aqui mesmo. Então, essa foi minha ideia por trás. Pode ser o gênero que você quiser. E também coloquei esses mesmos em tamanho A5, porque às vezes a gente não quer gastar tanto produto, quer fazer uma coisa menor, querendo ou não, pintar coisas menores é bem mais rápido. Então, esse é um arquivo. E se você tiver interesse nesse arquivão aqui, ele é digital, então você pode imprimir quantas vezes você quiser, fica com você pra sempre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode comprar no meu site. Essa é uma forma de apoiar o canal e meu trabalho. Ah, e pra quem adquirir, eu também vou estar mandando junto foto dos meus já prontos e feitos pra inspiração e também um vídeo ensinando a imprimir direitinho, qualquer coisa. Mas, gente, é bem fácil, é a mesma vibe do nosso croquis de moda. Eu imprimi o meu, esses aqui, em folha 120 gramas, só porque sulfite, ela é mais frágil, né, e amassa mais. De maquiagem, essas aqui são todas que eu tenho, então é com isso que estarei trabalhando, mas, gente, dá pra usar o que tiver mesmo, vocês vão ver eu fazendo. E eu sou a favor de misturar tudo que é tipo de material sempre. Então, beleza, aqui a gente tem as sombras, pincel de maquiagem eu uso eles. Essa esponjinha aqui também é bem legal. Qualquer tipo de esponjinha que você achar que funciona pro papel, a gente descobre testando. Aqui temos alguns batons que eu também vou mostrar como eu usei. E claro, lápis, que às vezes pode ser interessante, anotação. Lápis de cor, vocês vão ver eu usando bastante. Essa caneta Posca, uma caneta branca qualquer para fazer uns highlights, assim, alguns brilhos, dar um efeito de gloss em vários momentos. E eu uso a caneta preta no lugar de delineador. Eu acredito que você conseguiria usar delineador também, mas até para economizar a maquiagem, eu acho que dá um controle melhor. Eu faço cílios e delineador, alguns outros efeitos com uma caneta preta mesmo. E muito importante são borrachas. No caso, uma borracha, vocês vão me ver usando. É mágico o que elas fazem nesse processo. Elas salvam o dia.
E se você for também, assim, extra como eu, isso aqui é simplesmente o meu cantinho da felicidade. É cheio de strass, esse tipo de adesivo já. Tem aquelas estrelinhas, tem glitter. Esses aqui são glitters biodegradáveis. Sempre útil. Essa vibe aqui, vocês vão ver que eu adoro usar strass na maquiagem. E aqui um exemplo com glitter. Então vamos começar. Hoje a gente vai fazer dois. Um eu vou mostrar bem desde o comecinho pra vocês verem toda a pele, como que eu preparo, como eu faço. E o outro, a pele já tá pronta, vamos focar mais nos olhos. Então vamos começar. Primeiro, claro, selecionar qual folha você vai querer, qual rosto. Eu vou pegar esse primeiro mesmo. E o que eu normalmente faria é vir na minha pasta do Pinterest de maquiagem criativa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser também. Eu basicamente vejo alguma maquiagem que me deixa inspirada, que eu quero testar, e a grande realidade é que eu tenho que adaptar para os materiais, ou seja, as maquiagens que eu realmente tenho, e pro formato do meu rosto. Então assim, normalmente acaba saindo algo novo. Então pra hoje eu vou estar me inspirando nessa aqui pra maquiagem do olho, e a pele eu vou criar agora. Então em teoria você precisa ter 3 cores aqui pra fazer uma pele, uma base. Mas a gente é brasileiro, a gente trabalha com o que a gente tem. Se tiver 2, ok. Se tiver uma, paciência. Em sua grande maioria, só produtos em pó. Então sombra, bronzer, blush, tudo que é em pó. E dá pra usar coisas cremosas, contanto que você ponha primeiro na sua mão, ou algum lugar assim. E tem que esfumar bastante. Então se você quiser facilitar, vai só em coisas em pó. Eu vou começar com uma esponjinha, mas dá pra começar com um pincel também, porque meu objetivo agora é só primeiro botar uma primeira cor que vai ser o que vai formar meus tons mais claros. Vocês vão ver. É bom sempre ter uma toalha, alguma coisa do lado pra ir tirando o excesso, porque é aqui que as coisas complicam. Não tem problema sair pra fora, esse é um momento de muita liberdade artística, graças a Deus. Por isso que eu amo tanto fazer isso, e eu acho muito terapêutico. É realmente uma zona de liberdade, porque dá pra corrigir depois, por isso a borracha, que é simplesmente um efeito muito agradável apagar depois. Então eu só evito um pouco o olho, mas de qualquer jeito eu também vou ter que dar uma apagadinha ali depois. Mas porque naturalmente essa região em volta do olho, aqui de baixo, costuma ser mais clara no rosto. A lógica de maquiar é muito legal, porque é a mesma lógica da pintura e do desenho. E eu, na verdade, primeiro aprendi a desenhar, então quando eu fui me maquiar, eu já tinha bastante da lógica por trás, eu acredito. E vice-versa, como eu me maquiava bastante, eu fui aprendendo muito sobre rosto e anatomia. E depois eu aplicava isso na hora que eu ia pintar e desenhar também. Então, eu sou muito fã, né, de ter zilhões de hobbies, porque eu acho que um alimenta o outro, todos te ensinam alguma coisa, sabe? Ok, por enquanto tá bom. Vocês vão ver que tem umas áreas mais concentradas, que foi justamente onde eu fui direto com o produto, onde eu comecei. Não é o ideal, mas eu consigo acertar isso depois. Sempre limpo o pincel antes, porque nunca se sabe o que passou aqui antes, que cor eu usei. Eu vou pegar a mesma cor ainda com o pincel, e agora eu vou começar a sombrear. Então a lógica é a da luz e sombra, onde bate luz e onde não bate. Todos os lugares que você escurecer, vai parecer que tá mais pra trás, digamos assim. E tudo que ficar mais claro, é onde mais a luz bate, é o que vem pra frente. Então, claro que aqui essa parte do nariz vai ser mais clara, porque é onde bate mais a luz, é a parte mais pra frente do nosso rosto. E aqui, em teoria, eu tô fazendo aquele bem tradicional, assim, do rosto bem contornado. Mas eu, na minha maquiagem hoje em dia, eu nem uso mais bronzer e contorno e essas coisas. Antigamente, quando eu era uma seguidora fiel de todas as blogueiras, eu fazia tudo. Meu rosto ficava escavado. Mas, enfim, aqui pro papel eu faço porque ela é um papel. E daí ela precisa de tridimensionalidade e é assim que eu consigo. Sou muito fã de adaptar o que me interessa para o meu rosto, porque todo mundo tem um rosto diferente. E tem certas coisas que vão ficar bons em uns que não vão ficar tão bons em outros. Isso é uma coisa que a gente não leva sempre em consideração. E a gente quer que fique exatamente igual o que a gente viu na internet. Não sei se vocês notaram, mas sempre que eu tô pegando, eu tô dando uma batidinha assim pro lado pra tirar um pouco do excesso, pra justamente não manchar o papel em nenhum ponto. Gente, só pra ficar bem claro, eu não sou profissional, ok? Só estou fazendo o meu melhor. Esse é um dos meus 3.000 hobbies. Então aqui é o lado do nariz, eu vou estar escurecendo. Aqui é o côncavo do olho, também fica mais escuro. Agora eu vou vir com um pincel menor e eu ainda posso vir com a mesma cor, porque o tanto que eu vou conseguir aplicar já faz uma diferença de cor. Então olha isso, com uma sombra só dá pra fazer muita coisa. Principalmente eu quero pra vir aqui no nariz, aqui embaixo, que também está batendo menos luz. E eu já vou deixando aqui em volta do olho um pouco mais vazio, porque eu já sei, né, que eu vou querer colocar várias cores de sombra. Então eu já vou levando isso em consideração. É bom ter um pincel bem grande e de preferência bem limpo pra ir
tirando de vez em quando o excesso de pó. Gente, uma dica, nunca soprem, tá? A chance de dar ruim é muito grande. Aqui em volta do rosto um pouco também, pra mostrar que ela não é um papel. Ela é super tridimensional. E por hora está bom. Agora eu vou vir com outro pincel pequeno com uma cor mais escura. É aqui que fica traiçoeiro, achar uma sombra parecida. O ideal, se você tiver tons próximos, é a melhor coisa. Quanto mais próximo for, assim, um claro, médio, escuro, é claro que eles têm que ter diferença, né? Mas se for próximo, melhor. Ontem eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu tive que trabalhar, eu não tinha tons mais próximos, com esse sendo médio e esse sendo escuro. E esse aqui é muito mais quente que esse. Esse é um tom muito mais frio de marrom. Então isso é muito mais difícil de misturar. Então aqui eu também tô pegando um bem quente. Então eu consigo vir aqui e escolher um dos tons quentes. Vou testar, ver se esse aqui é escuro o suficiente. Ah, agora sim. E eu volto com um desses pincéis que eu usei antes pra esfumar tudo e eu ir vendo onde precisa de mais, de menos. Aqui embaixo do lábio é sempre importante. É isso que dá o efeito do lábio estar na frente do rosto. Aqui em volta, o pescoço. Nariz eu sempre fico com um pouco de dificuldade, porque eu quero marcar, eu quero que dê pra ver que tem um nariz ali, mas eu também não faço questão que fique tão fino, porque eu vi que muitos face charts, na verdade a grande maioria, eles sempre fazem aquele nariz finíssimo que nem todo mundo tem, não tem porquê. Eu acho que até essa moda de contornar o nariz foi uma coisa que eu nunca consegui aderir, assim, porque modifica bastante o traço da pessoa e nada a ver, sério. No meu mundo ideal, eu quero mais liberdade para os narizes serem como eles são, porque faz parte, cada um tem um nariz e todos são ótimos. Momento do zoom. Aqui em inglês se chama arco do cupido. Em português, eu acho que a gente não tem essa expressão, né? Então o ideal é que aqui fique mais claro, porque a boca tá vindo pra frente. E agora eu vou vir com a cor mais escura ainda. Eu posso, se você achar que não tiver alguma coisa muito bem esfumada, dá pra vir com uma cor mais clara que essa, que em teoria é esse meu tom médio. Porque você viu que aqui, ó, fica... Essa seria a minha cor mais clara, que é uma mistura desse bem fraco com papel. Eu poderia vir com uma cor que em teoria é mais clara pra misturar os outros tons, pra tampar um pouco mais do branco do papel se eu quisesse. Às vezes pode estar precisando. Vou vir com esse mais claro ainda. E eu consigo vir aqui, por exemplo, e juntar mais as cores. Eu acho que dá um efeito mais mate na pele. Porque quanto mais brilho você deixar, quanto mais contraste tiver entre a cor aqui clara e a escura, né, mais vai parecer que o rosto está brilhando. Que pode ser uma coisa boa, porque é uma pele glow, se você é familiarizado com o mundo da maquiagem. Ou pode ser um sinal ruim, se fizer errado, né, vai parecer que a pele está oleosa, que é, assim, a pior coisa no mundo da maquiagem. Mas agora vamos para a cor mais escura de fato. Agora temos um rosto tridimensional. O que ainda precisa de mais definição é o nariz, sempre a parte que eu tenho mais dificuldade. Quando eu fico na dúvida, eu simplesmente me olho no espelho pra descobrir como rostos humanos funcionam. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O nariz, ele vai ficando mais alto aqui, certo? Se a gente estivesse vendo ele 3D, ele é uma metade de uma pirâmide. Então, significa que aqui vai ser um pouco mais escuro que aqui. O objetivo é sempre do mais claro pro mais escuro. E assim ir criando volume. É o jeito que eu particularmente acho mais fácil. Ainda mais que a gente tá falando de maquiagem no papel, que o material não foi feito pra isso, né? Ele não perdoa, assim. Ele pode manchar se você pegar e for direto aqui com um marrom bem escuro, um preto bem escuro aqui. Ao mesmo tempo que eu tô tentando fazer algo realista, eu fiz esse desenho já mais caricato pra isso, pra não ter que me preocupar tanto com o realismo. Por exemplo, a orelha. A orelha não tem detalhe nenhum, a orelha normal não é assim, mas foi de propósito. Muitos face charts às vezes nem tem orelha, mas eu queria passar uma coisa, não sei, mais amigável. Que às vezes eles fazem os rostos muito desumanos, sabe? Estamos chegando em algum lugar. Ainda tenho dúvidas quanto ao nariz. E como eu comentei com vocês que eu sou a favor da liberdade dos narizes, eu vou deixar ele ser aqui o que ele quiser, entendeu? Afinal de contas, todo mundo é diferente, então mesmo que eu errasse o formato do nariz, ia estar certo, porque alguém no mundo vai ter esse nariz. Reflita. Então agora, antes de continuar o processo, eu vou fazer o que é possivelmente a parte mais satisfatória de todo esse processo, que é limpar as beiradas. E agora a gente vai descobrir um rosto nisso aqui. Preparados? Isso é tão satisfatório. Assim, Deus é bom, sabe? Ele fez
maquiagem no papel ser apagável. Isso é uma coisa que eu realmente não esperava. Por isso que a internet é tão boa e nos ensina tantas coisas. Olha isso, gente. É mágico. É bom que eu me alegro um pouco, né? Tanto aqui pra base do pescoço quanto pro topo da cabeça, a gente pode fazer a forma que a gente quiser. Então aqui no pescoço tem outros que eu fiz curva. Eu acho que esse aqui eu vou reto. Você decide onde começa, onde termina. E agora aqui em cima. Aqui é mais traiçoeira. A careca. Ok, então com a pele feita, agora eu continuo. Eu poderia ter colocado já o blush e daí apagado junto, só que eu tô fazendo exatamente como eu faço a minha maquiagem no meu rosto, que é primeiro eu faço o olho, daí eu descubro como ele ficou, então eu ponho o blush combinando, entendeu? Eu descubro depois que combina. Então vou nessa mesma lógica. Vou pegar minha foto de referência pra lembrar como era. Peguei uma coisa bem não discreta, porque eu acho que vai ajudar aqui a gente a explorar a nossa criatividade e ficar mais interessante pro vídeo, né? Essa é a paleta mais colorida que eu tenho. Não são os tons certos, e é aí que entra a criatividade, que aqui são cores bem mais pastéis. Mas eu acredito que com a mão leve eu consigo fazer essas cores ficarem do jeito que eu quero, mais harmoniosas. Então, para as cores das sombras aparecerem, eu começo apagando um pouco a região, mas tem que tomar cuidado, porque em teoria, né, o tom de pele ainda tá ali, mas é só porque as sombras que eu queria não estavam aparecendo muito bem. Então, eu comecei apagando e depois aplicando a cor bem intuitivamente. Ou seja, eu descubro enquanto faço. Eu tentei fazer algumas sombras, marcar um pouco mais a pálpebra com lápis de cor, mas não achei que deu muito certo, pelo menos não a cor que eu escolhi. Que eu tentei, tipo, vir aqui com um verde, mas não achei que deu muito efeito. Eu vou fazer o que eu faço no meu próprio rosto, que é, eu faço a sombra, não sei se tá bom ou não, mas eu confio que assim que eu fizer um delineado, ou passar rímel, ou seja o que for, vai dar certo no final, sabe? Confiar no processo, é sobre isso. Ok, estamos nesse ponto agora. Agora ela tem sobrancelhas, um pouco. Ela tem um pouco de cílios. Eu não quis botar muita coisa. Tem gente que gosta de desenhar até aqui em cima, mas na vida real eu não gosto de usar muito rímel porque eu acho difícil de tirar. Só que aqui também, né, precisa contornar o olho, então, enfim, coloquei isso. O objetivo não é parecer um grande delineado e um grande rímel, é apenas um pouco de cada coisa. Mas são detalhes que vão fechar tudo. Então agora vamos pro blush. E vou tentar colocar um pouco na ponta do nariz, como eu normalmente faria em mim. Não sei se no papel vai dar boa, né? Porque eu também não quero tampar. Ah, funcionou! Eu preciso de um pouco mais de definição aqui. Um aprendizado muito importante que eu acho que vale a pena passar pra frente é sobre iluminadores. Coisas metálicas não vão ficar no papel igual fica na pele. Então, às vezes, se eu tentar aqui colocar um iluminador, de vez iluminar, ficar mais claro, vai ficar mais escuro por essa mistura inteira, pelo metálico não refletir igual refletiria na nossa pele. Então, o que eu acho, às vezes, é melhor, se você quer fazer um iluminador bem potente, ou apagar um pouco, mas leve em consideração que isso vai deixar muito branco, ou também usar algum tipo de caneta mais clara e desenhar. Isso eu realmente não sei se existe outro jeito, só que eu aprendi na prática mesmo. Pensando nisso, eu vou tentar apagar bem pouquinho, só aqui na ponta do nariz, que eu acho que falta um brilhinho, nada demais. É tudo a pressão que você colocar aqui também. Melhor de menos do que de mais, eu acho. Antes de fazer a parte mais legal, que são acessórios e a caneta branca que vai arrematar tudo, vou para o batom. Então o que eu vou fazer é colocar um pouquinho na minha mão. Esse aqui é da Bruna Tavares, se você também é fã como eu vou pôr um pouco aqui. É o BT Plush, da cor Bela. Uma propaganda, pois eu amo. Eu sou muito fã dela. E a ideia é que a gente pegue tão pouco que fique como um pó mesmo, né? Porque é papel, coisas oleosas no papel não é uma combinação muito boa. Mas desse jeito a gente consegue.
Então agora vem a parte legal. Essa maquiagem aqui tem vários cristalzinhos, strass em volta e eu com certeza quero colocar isso. Eu amo usar strass na maquiagem. E eu achei esses dias que eu tenho esses bem pequenininhos da época que eu fazia arte na minha unha. Sim, um dos muitos hobbies que eu já tive. Isso aqui que vocês vão me ver usar é uma cola. É uma cola de papel, só que é em formato de caneta, mas enfim, qualquer cola funciona. E vamos lá com esses mini brilhinhos. Ok, alguns brilhos colocados. Polícia da simetria. Não me mate, mas a ideia é de que alguns brilhos iam estar escondidos atrás dos cílios e da pálpebra. Então eu vou colocar um mini pontinho só pra simbolizar que tem mais coisas brilhosas lá atrás. Isso aqui eu aprendi num vídeo no YouTube e antigamente eu via e eu não gostava de quem fazia isso. E daí eu fiz e eu gostei, que a ideia é passar uma linha branca no olho pra dar o reflexo do olho, né? A sensação de, enfim, é uma coisa hidratada. Antigamente eu simplesmente não gostava, sempre que tinha esse desenho eu não gostava. E daí agora eu falei, por que não? Acho que combina com esse estilo. Aqui também uns pontinhos pra dar uma iluminada, uma ideia talvez meio de glitter refletindo, que essa sombra seria cintilante. E aqui eu consigo vir e dá a impressão de que tem um gloss, ou enfim, a textura do batom, ela é mais brilhante. Bem discretinha ela, né? Só que não. E agora, pra aproveitar que nós estamos nos divertindo muito, com isso eu quero dizer, eu estou me divertindo, eu tenho essa aqui já com a pele pronta, então eu já fiz olho, sobrancelha e pele. E vou fazer um olho que eu achei muito lindo. Eu acho que eu já tentei fazer em mim um dia. Usando o que eu tenho, vamos ver no que dá. Mais uma rápida maquiagem. Se vocês tentarem fazer isso em casa, por favor, me mostrem. Eu quero ver como ficou. Como eu disse, eu acho super divertido e terapêutico. Espero que vocês gostem também. Então aqui temos os nossos novos amigos. Se eu visse uma dessas pessoas na rua, eu com certeza ia querer andar com elas no recreio, então... Mas eu criei elas, então... Então o link pro arquivo vai estar aqui na descrição para você poder começar a criar hoje mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se Deus quiser, com muitas maquiagens criativas. Também pretendo no TikTok e no Insta fazer mais daqueles vídeos que eu já fiz. Gente, eu fiz em 2017 esse vídeo. Que é, eu faço um face chart e depois passo pro rosto. Eu tenho que parar de prometer. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo mais relacionado à maquiagem, porque eu adoraria trazer mais hobby número 4552 completo com sucesso. Vejo vocês no próximo vídeo. Pra quem ficou até agora, vou contar o meu conceito secreto. Esses eu acabei de fazer, então ainda não tenho uma história pra eles, mas se vocês quiserem me ajudar, ótimo. Esses aqui, o conceito é que eles são namorados, ok? E a maquiagem deles se complementa. Não sei se isso é visível, mas eu terminei essa e eu falei, tipo, ok, agora eu vou fazer o namorado dela. E é este cara. Cada um com as suas loucuras.